nesses últimos dias? Qual tem sido a nossa prioridade nesses dias? Será que estamos afadigados por correr atrás daquilo que muitas vezes não edifica a nossa vida? Ou temos buscado primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Qual é os nossos passos? Aonde estamos firmando a nossa casa espiritual, nosso ministério? O que verdadeiramente estamos dando prioridade em nossa vida? E essa mensagem, ao qual nós iremos ver aqui, trará o nosso coração para uma reflexão no dia de hoje, para uma reflexão em nossa mente e nosso coração. O que nós estamos fazendo com a oportunidade de vida que nós temos a cada dia diante desta terra. Diz assim a palavra do Senhor: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Que diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém? Podemos assentar. Aleluias, glórias a Deus. Vou desligar o ventilador para não atrapalhar as coisas. Como mencionei, uma temática muito importante e interessante aos nossos dias de hoje, sobre o que nós estamos dando prioridade. E para nós entendermos bem esse texto, essa mensagem ao qual o Senhor colocar em meu coração, por isso, o Senhor fez dois textos agregando ao outro, porque a Bíblia em si, ela se completa, ela nos traz ao nosso entendimento o que quer falar ao nosso coração. Nada dentro da Bíblia vem trazer advertência, vem trazer advência um contra o outro versículo, mas sempre um se compõe com o outro, respondendo às nossas, muitas vezes, dúvidas, às nossas necessidades, aquilo que precisamos. Então, quando olhamos para estes dois textos, vemos algo interessante, porque quando nós olhamos para 1 Coríntios, vem dizer sobre os dons do Espírito, e vem falar sobre a unidade do corpo, dos membros da igreja do Senhor. E no versículo que eu acabei de ler, no seu último versículo, vem dizer: e procurai com zelo. Por isso, de início, eu perguntei à igreja: o que estamos buscando? O que estamos dando prioridade para a nossa vida? Qual é a intenção do nosso coração? Muitas pessoas muitas vezes dizem, estou correndo atrás do prejuízo. Irmão, se é prejuízo, já não se deve correr mais atrás. Aquilo ao qual Deus tem preparado, está reservado, está arquitetado para a nossa vida. Que mensagem maravilhosa de ontem, ao qual o Senhor veio trazer através do pastor João Barbosa, algo ao qual tocou o nosso coração e nos fortaleceu muito mais ainda. Eu posso dizer que saí dali cheio da presença do Senhor e determinado em muitas coisas da minha vida, porque muitas vezes nós acabamos nos frustrando, mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, como aqui foi falado agora há pouco sobre uma situação onde a nossa irmã estava passando, mas ela colocou a confiança, não foi no prefeito, no vereador, não foi a confiança no seu próprio pastor, no seu próprio líder, porque nós, como seres humanos, muitas vezes somos falhos, podemos falar algo e não cumprir, claro, diante de algumas situações, porque verdadeiramente um homem de Deus tem que ter verdade em sua palavra, mas diante de algumas circunstâncias, algum imprevisto, possa ser que acontecer que alguém não venha cumprir, eu possa não cumprir, a minha esposa, os obreiros dessa casa, não está cumprindo um relacionamento ou com algo marcado na sua vida, um encontro, uma reunião, um café na tua casa, um jantar, por alguns imprevistos do dia a dia. Mas quando o Senhor, Ele marca algo para mim e para a sua vida, pode ter certeza que irá acontecer na nossa casa. Mas para isso nós temos que buscar primeiramente a Ele. Quantos são os que estão buscando coisas aonde não edificam a sua vida? E para nós estarmos alcançando isso, nós temos que colocar em nossa mente que nós fazemos parte de um corpo. E quando nós buscamos os dons espirituais,
Porque muitos estão buscando finança, dinheiro, não que seja errado você correr atrás, você buscar, né, você querer o melhor para a tua casa, para a tua família, um conforto. É necessário, se faz necessário você, né, colocar os seus filhos numa boa escola, tentar fazer um curso, isso é necessário. Porque a palavra do Senhor vem nos dizer também que aquele que não trabalha é bom que não coma, né, é a própria palavra que nos diz. Então aquele é o qual almeja, né, uma vida um pouco mais confortável para a tua vida, né, é essencial estarmos buscando a isso. Mas nós entendemos que é Deus que está no controle de todas essas coisas, é o Senhor que está no comando de tudo isso. Mas muitas vezes nós achamos, não vou buscar porque a palavra nos manda eu estar buscando, porque aquele ao qual não cuida da sua casa, negligencia, é pior que o infiel. A palavra do Senhor mesmo nos menciona sobre isso. Mas nós entendemos que nós temos que buscar primeiramente a fazer a vontade do Senhor, a estar buscando o seu reino, porque nós sabemos que quando nós colocamos a sua obra em prioridade, Ele estará suprindo as nossas necessidades. Mas muitos de nós estamos andando desorientados. Quantos são nos dias de hoje que estão desorientados? Não, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo a obra, eu estou fazendo isso e aquilo. Mas infelizmente estão desorientados, não estão sendo direcionados pelo Senhor. Quando nós olhamos uma palavra muito parecida, onde nos ensina algo maravilhoso, é Davi, o rei Davi em suas posições, aonde quando ele saía à guerra, para estar guerreando contra filisteus ou contra qualquer povo que fosse contra ao povo de Deus, primeiro ele consultava quem? Ao Senhor. Aleluia. Primeiramente ele dobrava, ele buscava ao Senhor. Se for do Senhor, Deus está indo a esta guerra, confirma comigo. Se não for, confirma também. E por muitas vezes o Senhor dizia, vai, porque eu já dei ele em tuas mãos. E por algumas vezes também dizia, não vá, não é o momento. Porque nós entendemos que não é pela nossa força, não é porque nós temos, que nós possuímos, mas sim pelo direcionamento do Senhor. Por isso que eu menciono sobre estar na direção de Deus. Porque quantos são os que estão saindo do caminho do Senhor? Porque quando nós vemos aqui para Coríntios, capítulo 12, versículo 31, ele diz assim, ó, mas... Outra coisa. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Olha só, este caminho não é um caminho aonde nós estaremos trilhando, aonde nós estaremos escolhendo, mas Deus nos mostrará. Quantos são os que não estão vendo o que o Senhor está preparando? Quantos são que estão tomando decisões na sua vida? Quantos são os que estão buscando primeiro aquilo que satisfaz a Ele? Aquilo ao qual muitas vezes acha, não estou buscando isso, muitas vezes sem pedir direção ao Senhor. E você sabia que até uma viagem que você vai fazer, que eu vou fazer, nós temos que dobrar o nosso joelho, Senhor, é para mim, para essa viagem? Senhor, o Senhor vai na frente desta viagem? O Senhor está no controle desta viagem? Senhor, o Senhor está indo à frente, da onde está indo? Por que eu digo isso? Porque o Senhor, né, Ele é o que está trilhando o caminho correto para nós. Mas muitas vezes nós, pela nossa desobediência, acabamos trilhando um caminho onde nós mesmos iremos nos frustrar. Onde nós mesmos, muitas vezes, como diz, né, o ditado popular, iremos quebrar a cara. E muitas vezes culpamos ao diabo, culpamos ao Senhor, muitas vezes, porque, né, é descendência do homem, muitas vezes até culpar a Deus pelo momento que está enfrentando. Como Adão culpou, né, quando estava numa situação ali onde o Senhor veio trazer a ele, mencionar, porque comeste deste fruto ao qual eu ordenei para que não comer. E ele vem dizer, a mulher ao qual tu me deste. Nós vemos que a transferência de culpa desde o início do mundo, ela tinha já no ser humano. Porque muitas vezes é mais fácil nós apontarmos ou transmitir essa culpa a outro do que nós mesmos, né? Estamos nos conscientizando, dizendo, não fui eu o culpado. Estou passando por esse momento, essa situação, porque eu desobedeci ao Senhor. Porque eu não trilhei o caminho ao qual Ele me ordenou. Porque eu não busquei primeiro o seu reino, a sua justiça. Porque quando você busca isso, pode ter a certeza que automaticamente o seu caminho já está sendo organizado pelo Senhor. Mas muitas vezes nós queremos organizar os nossos caminhos. E nós entendemos que quando nós tomamos essa decisão de estar trilhando o nosso próprio caminho, nós não alcançaremos a lugar nenhum. Nós não chegaremos a lugar nenhum.
pode ter a certeza que o caminho ao qual o homem tenta traçar, ele é um caminho aonde leva ao abismo, à perdição, aonde leva muitas vezes à destruição do seu próprio lar, da sua própria casa e do seu próprio ministério. Por isso a importância de estarmos buscando ao Senhor. E Ele vem nos mostrar, buscar com zelo. E quando nós olhamos buscar com zelo, mas o que esse texto tem a dizer, né? Como buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Porque quando nós olhamos por completo, desde o versículo 1 até o versículo 31, vem dizer sobre essa diversidade de dons espirituais. O que nós estamos vivendo em nosso dia, as pessoas já não temos mais buscado os dons espirituais. Estão buscando primeiro aquilo que satisfaz a carne, né? Aquilo que muitas vezes está necessitando para a sua vida, uma luxúria, uma vaidade muitas vezes. E tem deixado de buscar o Senhor das madrugadas. Muitas vezes adentramos diante desta casa, pedimos, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Mas será que temos pedido os dons espirituais para a nossa vida? Será que nós temos pedido os dons espirituais? Porque quando nós olhamos o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, é extenso para nós lermos desde o versículo 1 ao 31. Mas com o tempo, leia e medite em sua casa. O que quer dizer? A edificação da igreja. Porque quando eu busco dons espirituais, eu não estou buscando algo que está favorecendo somente a mim, mas sim toda a igreja do Senhor. Porque nós olhamos e vemos dentro do versículo 12 em diante, do mesmo capítulo 12, vem dizer que nós somos membros um do outro. E vem dizer o texto que um tem necessidade um do outro. Não podemos dizer, não, eu não preciso da minha irmã, eu não preciso do grupo das crianças, eu não preciso do grupo dos jovens, eu não preciso do ciclo de oração, eu tenho o meu grupo isolado, eu faço o meu membro. E quando nós olhamos a este texto, vem dizer que muitos são os membros, mas é somente o corpo. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo é somente um. Quando é ceado, um pouco atrás você vai ver no capítulo 11, ou qual vem falar sobre a Santa Ceia, vem dizer que nós estamos participando de um corpo, não há vários corpos. Então o momento de celebração de Santa Ceia é o momento de comunhão que temos um com o outro. E vem logo após o capítulo 12 nos ensinar que nós temos necessidade disso. E que devemos procurar com zelo os nossos dons espirituais. Para assim dentro do corpo estarmos edificando vidas e famílias que fazem parte desta igreja. Que fazem parte de uma família onde o seu objetivo, onde o seu pensamento é estar morando no céu. Onde o seu pensamento é estar na glória do Senhor, porque muitas vezes buscamos aquilo como muitas vezes aqui mesmo irá ficar. Nós viemos nu a este mundo, nós tornaremos, né, com nada do que viemos. Né, uma certa vez ouvi em uma comédia assim cristã, podemos assim dizer, em um momento de distração, onde fizeram uma ilustração, onde a morte chega a um homem, né, com alguns prazos de vida, ou qual ele tinha somente, creio que alguns já devem ter visto isso, e a morte vem dizer para ele, caixão não tem gaveta. E realmente, né, isso é verdadeiro. Por mais que diante um funeral a pessoa venha estar trajando aquela pessoa onde está ali sendo sepultada, com os seus bens, com as suas joias, com a melhor roupa que ela teve, ou pode ser que até uma roupa que nunca usou e estará usando no seu funeral. Mas por alguns dias aquilo dali que está ali estará entrando em putrefação juntamente com o corpo e não servirá para mais nada. Veio nu retornarão. E o que nós estamos fazendo diante da oportunidade que nós temos? Sabe, nós temos buscado algo do céu, porque a palavra do Senhor vem dizer que aonde estiver o seu coração, também está o teu tesouro. Muitos, o seu coração está somente nesta terra. Muitos dizem, não, o Senhor não pode voltar hoje, eu preciso ainda concluir aquele curso, eu ainda preciso alcançar uma meta, eu ainda preciso casar, eu ainda preciso ter uma casa própria, eu ainda preciso ter mais filhos. Entenda que a nossa mente tem que estar colocada no céu, o nosso tesouro tem que estar no céu, naquilo qual Deus tem por maior promessa, ou qual não é passageiro, onde a traça e a ferrugem não pode danificar, mas é aonde nós estaremos louvando e engrandecendo ao Senhor eternamente. Aleluia. É lá que tem que estar o nosso pensamento, é lá que tem que estar o nosso coração, é estar no Senhor. Mas para isso nós temos que estar buscando primeiramente o seu reino, estar buscando os dons espirituais, estar buscando entregar a nossa vida a cada dia a Ele. Ontem algo ao qual tocou em meu coração quando o pastor João Barbosa diz, é algo tremendo,
que muitas das pessoas, obreiros de púlpito, não estão mais tendo uma intimidade de oração com o Senhor. E isso é real em nossos dias. O Senhor me mostrou um sonho onde eu sinto a presença dele falar neste sonho essa noite. O Senhor me mostrou 2 sonhos essa semana. E algo que eu ainda comentei com o pastor ontem naquela noite. Eu via 2 pessoas endemoniadas subindo no altar. E diante daquela situação eu começava a distrair, não querendo operar aquilo que Deus tinha para fazer naquele lugar. E muitos dos obreiros estavam ali quietos, paralisados. E quando eu estava ontem, eu me lembrei daquele sonho. E para quem estava lá, ouve e sentiu um pouco, tem a percepção e o discernimento. Por isso é muito bom quando você adentra neste texto, você vai ver que um dos dons do Espírito é o discernimento do Espírito. E você consegue discernir o que é espiritual, o que é de Deus e o que é muitas vezes o inimigo querendo enganar a igreja. E diante daquela situação, para quem estava lá pôde sentir, estava pesado aquele corpo. Em cima do altar estava pesado, pessoas não conseguiam se alegrar. E eu falei, pastor, aconteceu isso aqui no sonho. E dentro desse sonho, moço, eu estava adentrando na igreja. E naquela situação, alguns obreiros deixaram passar como se nada tivesse acontecendo. O que está acontecendo nos nossos dias de hoje? A igreja, infelizmente, está dormindo espiritualmente. Não está buscando os dons espirituais, não está buscando a visão de Deus. Muitas coisas aos nossos olhos muitas vezes parecem normal. Não é normal, é o inimigo querendo implantar um mundanismo dentro da casa do Senhor. Por isso devemos buscar cada vez mais o conhecimento dele. É bom buscarmos as coisas materiais, sim, mas entenda que primeiramente é ele. A palavra do Senhor vem nos dizer, primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, todas as demais, ou como anteriormente no livro está dizendo que é aquilo que nós necessitamos diariamente, será suprido em nossa vida. E diante daquele sonho, voltando, retornando a este sonho, diante daquela situação, eu de longe eu falei, eu não posso deixar isso acontecer. E eu creio que algo ao qual, mesmo que fosse fisicamente dentro do sonho, o qual aconteceu, mas eu trago para o lado espiritual um combate espiritual, porque a palavra do Senhor diz em Efésios capítulo 6, versículo 10, que não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas contra os principados, contra a potestade. E dentro deste sonho eu falei, eu vou correr e vou derrubar essa pessoa. Estava endemoniado, eram 2 pessoas. Quando eu derrubei a primeira, eu acordei deste sonho. E ali meu coração ardia na noite de ontem. Eu falava, eu preciso compartilhar, eu preciso falar para o pastor que devemos se levantar nesses dias para estar levantando um clamor, para que a igreja possa estar se posicionando. Porque enquanto muitas vezes a igreja está se dividindo, achando que os membros não fazem parte do corpo, que somos membros isolados, eu não tenho necessidade da minha irmã. O inimigo mal e fora está se unindo cada vez mais para fazer obras contrárias. Semana passada eu estava indo no meu trabalho, diante ali, a entrada da fábrica da Serrana, como muitos conhecem, eu pego a direita e vou para a fazenda, bem na portaria ali da fábrica, um despacho muito grande, bem grande mesmo, irmãos, despacho. E dentro do meu coração eu falei, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Esta cidade é sua, este bairro é seu, mal nenhum estará operando sobre este lugar. Eu fui trabalhar no almoço, na hora do almoço eu precisei sair, precisava ir ao banco, resolver alguns assuntos, e quando eu retornei para aquele mesmo lugar, não tinha mais nada. Eu ainda comentei com os rapazes de serviço, não tinha mais nada, foi limpado. Aí os rapazes disseram, não, foi ali os que limpam a rua que tiraram. Eu falei, não, porque só tiraram a obra, as folhas, a sujeira que estava nessa, estava tudo lá. O que eu entendo com isso? Que quando nós determinamos algo para a nossa cidade e temos autoridade do céu, não é autoridade do homem, mas autoridade do céu, você pode ter certeza que mal nenhum pode operar, aleluia, contra a nossa vida, contra aqueles ao qual nós intercedemos. Mas para isso nós temos que buscar essa autoridade do céu. Quantos são aonde não estão buscando essa autoridade? Não precisa você ter uma credencial de diácono, não precisa você ter uma credencial de diaconisa, de missionária, de pastor, de pastora, como em alguns lugares tem. Não sou contra, mas nós não optamos por isso. Não precisa de nada disso. Sabe o que precisa? Você ter uma vida regada com o Senhor. Você ter uma vida de intimidade com Deus. Você ter uma vida de busca cada dia, se humilhando diante do Senhor.
É isso que nós precisamos em nossos dias. Levantar como um povo de Deus que está marchando em prol do reino do Senhor. Não em busca de prazeres terrenos somente, porque eu sei que quando eu busco ao Senhor, as minhas necessidades Ele suprirá. Aquilo que eu preciso Ele suprirá. Mas para isso eu tenho que estar ligado, conectado com o corpo de Cristo. Eu tenho que estar junto com meu irmão da direita e da esquerda, juntos unidos nesta obra, buscando a união. Nós estamos diante de uma campanha onde vem dizer perseverando em união. E eu creio que quando isso é levantado dentro da casa do Senhor, uma campanha não é levantada em vão. Mas muitas vezes nós não damos crédito sobre isso. Achamos que nós somos melhores, não. Eu ainda ministrei no domingo passado sobre Isaías, onde vem dizer, ai de mim. Porque muitas vezes nós colocamos muito em nosso coração, eu sou. E entenda que eu sou só pertence ao nosso Deus. Aleluia. Nós somos somente instrumento nas tuas mãos. Não somos nada. Somos insignificantes. Se hoje eu chegar a descer a sepultura, o Senhor colocará outro sobre este lugar. Se o pastor, nosso presidente, chegar a descer a sepultura, outro será levantado nesse lugar. O de Deus não para. Nós seremos esquecidos daqui a alguns anos. Muitas vezes pode ter um memorial, uma lembrança em redes sociais, no Face, sobre aqueles ao qual outrora estavam fazendo a obra de Deus, mas entendemos que é passageiro, nós estamos aqui somente como instrumento, mas o nosso Deus permanece para sempre. E o que nós temos buscado para nós alcançar a nossa salvação, porque muito se prega hoje, muitas vezes de riqueza, de estarmos buscando isso e aquilo, mas estão deixando de pregar a verdadeira palavra, que é a renúncia para alcançar a salvação. Devemos que renunciar a nossa vida a cada dia. Temos que estar junto, unido neste corpo. E eu entendo isso, eu falei algo à minha esposa, que há duas coisas que nós precisamos para fazer parte do corpo de Cristo. E eu quero que você preste bem atenção. Quais são as duas coisas essenciais para que um membro tenha vida no corpo? Quais são as coisas que necessitam para um membro ter vida no corpo? Uma delas é estar junto ao corpo. Porque você sabe que se você perder um membro seu, como muitos perdem aí fora com alguns acidentes, a partir daquele momento que ele é desligado do corpo, infelizmente ele perde a vida. Infelizmente não há mais vida naquele membro. Como acontece muitas vezes com muitos onde saem da presença do Senhor, onde com muitos não quer mais estar conectado com o corpo do Senhor. Quantos são os que estão amputados aí fora? Quantos são onde estão se esfriando diante da presença do Senhor? Porque acham que estão no corpo, mas estão afastados do corpo do Senhor. Não estão juntos, unidos, independente de qual seja a sua posição, porque a palavra do Senhor nos dizer que a cada um Ele colocou no seu devido lugar. A cada um o Senhor colocou para fazer algo diante do Senhor. E devemos honrar aquilo qual muitas vezes são mais desonrosos diante à vista dos homens, porque esses são os mais especiais também. E algo onde também é essencial para que um membro venha estar com vida diante do corpo, é dentro dele estar passando sangue. E quando eu entendo que é dentro deste membro está passando sangue, não é sangue qualquer. Este é o sangue de Jesus Cristo, o qual foi derramado na cruz do Calvário, o qual se entregou pela minha e pela tua vida. Então são duas coisas essenciais para nós. É estarmos ligados no corpo e temos o sangue de Cristo circulando sobre a nossa vida. Porque nós sabemos que quando este sangue está conosco, nós estamos perseverando, independente da situação. Porque nós sabemos que quando um membro padece, ou quando ele fica enfermo, todo o corpo sofre. Isso é real. Se você estiver com o seu pé doendo, você vai ter dificuldade para andar. É todo o seu corpo dizendo, não, eu preciso que este pé saia, para que este corpo possa estar conduzido corretamente. É algo do céu isso, irmãos. Então quando alguém está doente em nosso meio, não devemos apontar ou criticar. Não devemos estar muitas vezes julgando, mas sim estar ajudando, estar levantando os que estão caindo, porque nós sabemos que estamos juntos nessa, para que o nome de Deus venha ser glorificado, para que o nome do Senhor venha ser exaltado. Por isso a importância de nós estarmos buscando essa primazia na nossa vida. Muitos não estão mais buscando isso. Quantos lugares são onde muitas vezes é demonstrado coreografias, talentos, onde é feito várias e várias coisas humanas, mas já se não ouve mais falar em língua estranha, já se não vê mais batismo no Espírito Santo, já se não vê mais pessoas sendo curadas, porque nós sabemos que tudo isso, todos os dons
vem nos dizer sobre isso. Nós estamos buscando esse dom. Nós estamos sendo ferramenta do Senhor. Eu mencionei no culto passado, ao qual o Senhor falara ao meu coração, que grande é o almoxerifado de Deus. O que quer dizer isso? Grande é o lugar onde tem ferramenta para mim e para você trabalhar. Para nós estamos ali pegando. Quando você vai ao almoxerifado numa fazenda ou em qualquer outro lugar, cada um já tem a sua ferramenta lá. Nós temos isso na empresa, onde é um quartinho almoxerifado escrito. E cada um cedo vai lá e sabe qual é a sua ferramenta. Ele vai lá, ele pega a sua lima, a sua pedra, a mola, para que o seu dia possa ser produtivo, né? Porque ele sabe que ele amolando, né, ali ficará muito bem mais feito o seu serviço. Mas tem aqueles que são preguiçosos. Ele pega qualquer uma, ele não está nem aí, se o serviço não render, né, tudo enferrujar. Há muitos desses na obra do Senhor, onde nós estamos dando ligança à obra de Deus, onde nós estamos buscando fazer com perfeição a obra dele. Eles estão fazendo como se estivessem fazendo para o pastor, para o dirigente, para aqueles que estão sob o seu comando. Entenda, nada que é feito na obra do Senhor é para o homem. Tudo que nós fazemos é para o reino de Deus, porque é Ele que é o dono desta obra. Nós estamos aqui somente como administradores. Se você não quiser fazer para mim, que sou dirigente, não vou fazer, eu não gosto dele, entenda. Não é para mim que você está negligenciando, mas é para o Senhor que você está negligenciando. Porque é Ele que está no controle de todas as coisas. Estamos aqui, como diz passageiro, como teve aqui muitos homens de Deus direcionando esta obra, à frente desta obra. Então nós entendemos que temos que buscar a fazer a vontade dEle, buscar trilhando os seus caminhos, está buscando ver qual é a sua vontade boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Porque quando nós vemos para Romanos capítulo 12, versículo 2, se não me foge a memória, vem dizer que nós devemos estar, né, não se conformar com este mundo. O que é não nos conformar com este mundo? É com o sistema, mas nos revestir com aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida, porque nós sabemos que tudo que Ele tem reservado para mim é bom, perfeito e agradável. Mas para isso eu não posso compactuar com os prazeres dessa terra, com aquilo que me afasta de Deus. Mas quantos são ou que estão buscando aquilo que afasta de Deus? Quantos são os lugares aonde a palavra verdadeiramente não é mais pregada? São vários momentos de louvores com luzes bonitas, iluminando-os, né, como se fosse, podemos dizer, que vou dizer no linguajar, né, bem claro, como boates, onde muitos estão imitando. Mas eu entendo que a igreja do Senhor não imita o mundo. O que traz as almas para dentro da presença do Senhor ainda é a palavra de Deus. Ainda é a palavra do Senhor que transforma o homem na mulher. E quantos são os que estão buscando isso? Palavra e oração é 5, 10 minutos. E nós sabemos que o que fortalece um crente é palavra, oração e jejum. É isso que fortalece, que estrutura a vida do crente. Não é estar compartilhando o mesmo que o mundo está fazendo. Porque nós entendemos isso quando Davi quis buscar a arca. O que ele quis fazer? Nós vamos buscar a arca e vamos carregar da mesma maneira que os filisteus carregaram. Buscou de jeito errado. Entendemos que temos que buscar da maneira que Deus nos mostrou, da maneira que Deus nos ensinou. E vemos que dentro dessa desobediência ao qual eles buscaram, não, está música, porque vem dizer que no momento ao qual eles estavam carregando a arca, havia muitas músicas, muita, né, alegria dentro deles. Nós entendemos que nem todo barulho de Deus está naquele meio. Nem todo barulho o Senhor se faz presente. Quantos são os barulhos aí fora, aonde somente emocionalismo, algo da carne, mas aonde tem a presença do Senhor, tem os dons espirituais, tem cura, tem libertação, tem alma se rendendo diante da presença do Senhor, porque verdadeiramente estão buscando da maneira certa. E eu peço que alguém se coloque de pé nesta noite. Aleluia. Eu quero orar com você, quero fazer um propósito com você. Esta mensagem Deus tinha colocado em meu coração ainda essa semana. E o que nós estamos buscando? E diante desse dia de hoje, o pastor fez um vídeo no nosso grupo, também nos grupos dos dirigentes das congregações, e citou Mateus 6,33. E na oportunidade, o qual nosso irmão Rony teve aqui, também mencionou sobre Mateus 6, né, e alguns versículos a seguir. E isso o Senhor trazendo ao meu coração e trazendo a confirmação, o quanto nós precisamos buscar o Senhor. Aleluia, Senhor. E o nosso pastor, né, com o direcionamento de Deus e confirmando ao nosso coração também,
porque dentro do que Ele colocou, eu senti que era algo do Senhor, o qual precisamos em nossos dias de hoje, o qual nós necessitamos, irmãos. Não é algo que eu estou falando aqui, algo de mim mesmo, não. A palavra qual foi mencionada aqui nesta noite vem dizer: buscar primeiro o reino de Deus. E nesta noite eu quero fazer, um propósito com você. Vamos fazer uma semana de jejum. E eu quero chamar homens e mulheres que estejam dispostos a este propósito. Nós sabemos que necessitamos descer mais. Nós sabemos que necessitamos nos aprofundar mais na presença do Senhor, da meia-noite ao meio-dia. E se você for fazer isso, vem até aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida de segunda a sábado. Vamos entrar neste propósito. Você pode ter certeza que o extraordinário acontecerá. O extraordinário acontecerá não somente nesse ministério, mas nessa cidade, na sua casa, no seu lar. Aquilo que você está passando, não irá prevalecer. A dificuldade que você está enfrentando, pode ter certeza, será solucionada pelo Senhor. Entenda que para nós vivermos o extraordinário, nós temos que tomar decisões. Nós temos que parar e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, ó Pai. Eu preciso buscar mais, eu preciso ter uma intimidade, eu preciso buscar dons espirituais, para que o ministério, para que a igreja, para que a minha vida venha a ser transformada, para que aqueles que fazem parte da minha casa possam ser transformados por mim, e que nesta noite possamos, unidos neste mesmo propósito, de amanhã em diante até sábado, vamos estar jejuando da meia-noite de hoje até o meio-dia de amanhã, orando, buscando o Senhor. Mesmo que você esteja trabalhando, mais ore, busque. Nós fizemos algo alguns dias atrás, umas 2 semanas atrás, do dia 5 a seguir, aonde foi um jejum de meia-noite às 6 da tarde. Foi algo que foi difícil diante de algumas situações, mas o que Deus fez foi extraordinário, Teve ali algo sobrenatural dentro da casa do Senhor, teve um mover de Deus dentro da nossa sede, aonde a glória do Senhor desceu naquele ambiente e podemos sentir a presença dele. E eu tenho certeza que algo será ali revelado diante desta casa, o extraordinário vai acontecer. Esta casa ficará pequena diante da glória que o Senhor tem para cada vida, para cada homem, para cada mulher que se colocou nesta noite à disposição de estar colocando isso no seu coração. Entenda, não sou eu o qual irá recompensar ou qual irá fazer dentro dos vossos corações, mas pode ter certeza que Deus estará fazendo em vossas vidas. E a igreja, estenda as mãos para cá, vamos estar orando por essas vidas que aqui estão. Querido Deus amado Pai, está no céu. Aqui está a vida dos meus filhos, ó Pai, o qual estaremos entrando junto dentro deste propósito do Senhor, ó Pai. Temos a certeza, ó Pai amado, que o Senhor está à frente desta peleja, Senhor. Ó Pai, que eu tenho a certeza que todo mal, que toda barreira, que toda potestade, que toda obra contrária, Senhor, não irá prevalecer, ó Pai, que diante, Senhor Pai, desta, ó Pai amado, atitude ao qual a tua igreja está tomando, Senhor, diante deste propósito, ó Pai Santo, o qual está sendo realizado neste momento. Que o Senhor venha nos dar força, ó Pai querido, que o Senhor venha nos sustentar, ó Pai, que o Senhor venha nos dar coragem, ó Pai querido, a cada dia, Senhor, para prosseguirmos e resistirmos, ó Pai, tudo aquilo que o inimigo intenta contra a nossa vida, Senhor. Fortalece a tua igreja, abençoa os teus filhos que estão presentes nesta noite, ó Pai, despegue segurança para os teus lares, abençoa a vida de cada um, ó Pai, aqueles que estão aqui, aqueles ao qual não vieram, se alcança, ó Pai, a vida dos teus filhos. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Podemos acertar, que Deus abençoe.